No ar, mais um Análise Sindical. Hoje, dia 28 de julho de 2021. Análise Sindical de número 104. Hoje, a gente vai trazer o tema. Aumentou, cresceu o bloco vermelho. É preciso intensificar a participação dos trabalhadores. Para comentar comigo, esses assuntos e muito mais, está aqui hoje Tiago Pires. Boa noite, Tiago. Boa noite, Lilian. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Neuder. Os companheiros aí que estão nos assistindo. Bora lá. Bora lá. E também o companheiro Neuder, diretamente de Brasília. Acho que lá tá calor, porque a gente está de blusa e ele tá sem. Boa noite, Neuder. Aqui em Brasília, se fizer o frio que faz em São Paulo, vai morrer gente. Aqui não faz tanto frio assim. Faz um frio, mas nem tanto. Boa noite a todos. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Lília. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que estão nos vendo em casa. Sejam todos muito bem-vindos. Só falar uma coisa aqui, Lília. Esse mês aqui nós vamos ver o resultado aí das mortes aí que o Dória causa nas noites frias, né? É isso aí, o civilizador João Dória. É isso aí, vamos lá, Então a culpa é do Borba Gato, E o Dória é o civilizador, o vacilador, que ele vai usar na campanha. É isso aí, então vamos lá. Vamos mostrar hoje, Vamos falar um pouco dos destaques. A gente vai falar sobre questão de demissão, o aumento do desemprego. A questão de despejo, No outro programa a gente falou da questão do despejo. A gente vai falar novamente que há uma ofensiva, em relação ao povo pobre. Em meio à pandemia, jogam as pessoas no meio da rua. A gente vai mostrar diversas fotos do ato, que teve no sábado passado, no dia 24, Cresceu o Bloco Vermelho. Estava lá presente a CUT com o seu bloco também. Então, é preciso aumentar para pedir e conseguir definitivamente o fora Bolsonaro, a anulação dessas eleições fraudulentas e eleições gerais com Lula candidato. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos começar. Queria aqui que a produção mostrasse aqui, a gente hoje vai estar lançando a nossa revista, queria que a produção colocasse aí a imagem da nossa revista. A Análise Sindical vai lançar uma revista nesse mês, Então, quem tiver interesse, a revista vai custar apenas R$20, a gente vai estar trazendo diversos temas da atualidade, como a questão da privatização dos Correios, a questão da Caixa Econômica, a questão dos lucros exorbitantes dos bancos, esses temas e outros. Aí, a capa da nossa revista. Quem tiver interesse, entre em contato, Queria que se dá para a produção colocar aí o meu telefone na descrição, se der, meu telefone é 14-997-28-0289. Então, entre em contato e adquira a sua revista. A gente vai falar depois e, se der, vamos colocar aí o telefone. E, antes de iniciar o nosso bloco de notícias, hoje nós teremos, no final do programa, o companheiro Antônio Carlos Silva falando, fazendo a sua análise tradicional aqui no programa Análise Sindical. E aí, antes de dar continuidade, também vou pedir para você curtir, compartilhar, mande seu superchat, seu super stick e ajude a gente a manter essa TV 24 horas no ar a serviço do trabalhador. Então, vamos lá. Vamos começar agora com o nosso bloco de notícias. A gente vai começar sobre a questão das demissões, Uma empresa, uma estatal, demitiu mais de 21 trabalhadores. E quem vai comentar essa notícia é o companheiro Tiago Pires. Vai lá, Tiago. Bom, é o seguinte, companheiros. Nós temos aí
a empresa, né, o Centro Nacional de Tecnologia e Eletrônica Avançada, né, a CEITEC, né, que é uma empresa estatal, né, de produção de chips no Brasil, né, de semicondutores, e o governo Bolsonaro aí está demitindo 21 trabalhadores dessa empresa, né, é a única empresa nesse setor da América Latina, né, já tinha sido demitido outros 18 trabalhadores, né, a empresa tinha um total de 168 trabalhadores e a ideia é dissolver a empresa, né, o governo Bolsonaro quer extinguir essa empresa, né, muito importante aí, não só a questão do emprego, eu vou comentar mais adiante, né, mas é que está sendo entregue, né, esse setor importante, né, para a economia, né, a gente vê a China, os Estados Unidos, né, países da Europa aí investindo cada vez mais, né, nesse tipo de tecnologia, né, e o Brasil abrindo mão, né, dessa empresa, né, estatal criada aí no governo Lula, né, e a questão do emprego é assim, né, não se trata apenas de 168 empregos, né, é muito importante destacar, né, a gente publicou matéria sobre a retração aí na produção de diversos produtos, né, que utilizam dessa tecnologia. Essas empresas, né, elas estão dando férias coletivas, né, umas férias forçadas, né, para tentar aí recuperar a sua produção, né, então é mais uma medida, né, que vai atacar, né, essa produção no Brasil, né, ou seja, não se trata de 168 empregos, né, se trata aí de milhares de empregos, né, que por um efeito aí de cascata, né, que vai ser prejudicado, né? Então, é mais um ataque aí contra os trabalhadores, mais um ataque contra esse setor tecnológico do Brasil, né, visando aí favorecer empresas norte-americanas, né, como é o caso da Enselic, né, que está absorvendo esses trabalhadores, né? Ou seja, o Brasil está entregando mais esse setor, né, um governo aí capacho dos Estados Unidos, todo mundo sabe que esse governo Bolsonaro é um governo capacho dos Estados Unidos, entregando mais uma estatal, mais um setor aí, né, para o capital estrangeiro, né, e em prejuízo aí à nossa soberania. É isso, Lilian. É isso aí, Tiago, né? Então, a gente tem que debater bastante, né, a questão do desemprego, né? Então, é preciso, né, que os trabalhadores saiam às ruas, é preciso reabrir os sindicatos, né? Mostrar novamente aí a capa da nossa revista. Tá aí, né, já o telefone na descrição, quem tiver interesse. Então, a gente faz um chamado, né? É preciso reabrir os sindicatos. Está todo mundo na rua e o sindicato está fechado, né? Reabrir os sindicatos e ir à rua para derrubar o governo Bolsonaro. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Lembrando que, se você não curtiu, curta, compartilhe, mande esse vídeo para os seus amigos, mande para todos. Agora eu vou passar para o companheiro Neuder, que vai falar sobre a questão da volta às aulas, né? Qual a situação, Neuder, na volta às aulas? Então, Lilian, existe uma tentativa por parte do Estado, né, de fazer com que dá um caráter de normalidade ao país. Ou seja, né, a gente não tem aí mais de 500 mil de pessoas mortas, né, um caos total sanitário. E existe um esforço, não só do governo Bolsonaro, mas dos governos ditos cientistas, de fazer com que dá um tom de normalidade, né, ao país. Então, tem duas questões que eu acho que é importantes, relevantes falar aqui, que primeiro é a de São Paulo, né, que é uma carta direcionada ao governador de São Paulo, João Dória, né, o científico do PSDB, né, e as secretarias de Educação e de Saúde do Estado. Mais de 90 entidades se manifestaram contra a retomada das aulas presenciais em agosto, agora no início do terceiro bimestre, sem limite de alunos e com redução do distanciamento social para 1 metro.
As novas regras foram estabelecidas em decreto publicado no início de julho, no Diário Oficial do Estado. Ao flexibilizar, Dória permitiu ainda que a volta às aulas sejam feitas com até 100% da capacidade. Ou seja, é fazer com que as coisas voltem ao normal sem estarem normal, né? Então, é uma maneira artificial. Outra questão que eu acho que é interessante colocar aqui é a questão aqui em Brasília, né? Como eu sou professor aqui em Brasília, eu sou professor do GDF, e agora foi decretado, né, a volta às aulas de maneira híbrida, agora no início de agosto, né, na próxima semana. Então, na próxima segunda-feira, dia 2, todos os professores da rede têm que estar presentes nas escolas para fazer as reuniões pedagógicas, e foi colocado um cronograma de volta às aulas, né? E o mais importante disso tudo, que existe um movimento aqui por parte dos pais. Eu acho que isso é muito importante colocar, que esse movimento é um movimento que veio de baixo para cima. Foram os pais que começaram a se mobilizar. Então, amanhã vai ter, em frente ao Palácio do Buriti, aqui em Brasília, que é a sede do governo aqui de Brasília, vai ter uma manifestação e depois uma carreata, né? A principal reivindicação é não volta às aulas e a manutenção do ensino híbrido, do ensino à distância. Aqui em Brasília, a gente tem a variante Delta aí, tá? Então, assim, essa nova variante, a gente não sabe qual é a periculosidade dela, o que ela pode causar na população. Crianças que sem vacina. Então, como eu já falei aqui no programa, o governo aqui, ele vacinou a maioria dos professores, a grande maioria dos professores foram vacinados naquela vacina de uma dose só, a dose única. Isso foi uma maneira de chantagear e pressionar os professores para a volta às aulas. E antes, no final do período, no final do bimestre passado, no início aí do recesso, o secretário de Educação aqui de Brasília foi demitido, porque era um secretário que meio que derrapava, ele ficava derrapando ali, ficava muito pressionado para a questão das não volta às aulas, ainda mais com essa nova variante. O que o científico governo ibanês, né, o governador ibanês fez aqui em Brasília? Ele substituiu esse secretário vacilante aí e colocou uma mais firme no sentido da direitice. Ou seja, ele colocou uma mais sangue puro Bolsonaro, né, que disse o seguinte, que vai ser obrigado, os alunos não têm escolha. Todos os alunos da rede pública vão ter que voltar. E se não voltarem às aulas, o Estado vai acionar, né, a justiça, para que a justiça pressione os pais de alunos para que eles voltem às aulas. Então, o Ministério Público vai ser acionado caso os pais não queiram que os seus filhos voltem às aulas. Isso causou, como tudo na vida, para toda reação existe uma reação, para toda ação existe uma reação. Aqui em Brasília, então, esse movimento dos pais, né, que amanhã vai ter uma manifestação às 12 horas, né, ao meio-dia, em frente ao Palácio do Buriti. Só lembrando aqui, né, o cronograma que o Estado colocou é o seguinte: no dia 5/8, retorno presencial do ensino infantil, né, de maneira híbrida. Dia 9/8, retorno presencial do Fundamental 1, que a gente fala, né, que é dos meninos do quinto ano, do quinto ao sexto ano. O Fundamental 2, né, que são as séries finais do Fundamental, e no dia 23, o ensino médio. Isso tudo de maneira híbrida, ou seja, aumentou mais o nosso trabalho enquanto professor, porque eu vou ser professor, eu vou ter que dar aula presencial e de maneira híbrida. Porque a ideia deles é 50% da sala é para fazer o ensino presencial e 50% da sala o ensino híbrido. Então, a minha carga horária vai aumentar e o meu salário não vai aumentar. Assim, aí eu queria falar um pouco sobre uma questão aqui que eu acho interessante. Todo mundo aqui está acompanhando as Olimpíadas, né, em Tóquio. Não sei se as pessoas também estão acompanhando que nos 2 últimos dias bateu-se o recorde de contaminação no Japão.
Já existe uma preocupação nos hospitais, de lotação dos hospitais, né, em Tóquio. Agora, assim, Tóquio não é a Ceilândia, Tóquio não é Planaltina, que não tem nem UTI nos hospitais, né? Tóquio não é o interior do Nordeste brasileiro ou não é as cidades brasileiras. Seguramente, né? O Tóquio é uma cidade, o Japão é um país que podem, de certa maneira, conter a contaminação da população. E não estão conseguindo fazer. Imagina aqui no Brasil com a volta às aulas, em massa. O que pode acontecer? Se lá no Japão, que eles fizeram aí o engodo danado, né, para apresentar as Olimpíadas, como não tivesse problema, a pandemia tivesse controlada, nos 2 últimos dias, na cidade de Tóquio, bateu o recorde de pessoas contaminadas e de pessoas internadas. E lá, seguramente, existe mais possibilidade lá do Estado, né, conter a pandemia. Imagina aqui no Brasil, que a gente já tem aí quase 600 milhões de pessoas mortas, o que pode acontecer com a volta às aulas. Então, é um genocídio. E detalhe, não é um genocídio do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele não está sozinho nessa matança. A gente tem por trás do Bolsonaro os governos ditos científicos. Uma das justificativas que o governo ibanês usou aqui, olha só, que ele foi um dos primeiros a suspenderem as aulas no país. Do que adianta isso, suspender as aulas como uma medida única? Como eu já falei, vou falar de novo, acho que é bom falar disso. A cidade onde eu moro, que é Planaltina, que é uma cidade da periferia de Brasília, ela não tinha UTI antes da pandemia. Continua não tendo UTI e agora não tem nem lençol nos hospitais. Então, a situação só piorou e eles querem que volte às aulas. Então, amanhã, eu coloco para todos os professores em Brasília, os pais de alunos, compareçam ao meio-dia na nossa manifestação e depois uma carreata, né, contra a volta às aulas. É isso, Lília. É isso aí, né? Então, vale lembrar que há uma ofensiva, né, nacional, né, de uma volta total das aulas. Aqui, vale lembrar que no estado de São Paulo já existiu o retorno às aulas. Começou, acho que em abril, não lembro direito a data. Então, já existe presencial aqui, só que agora eles querem estender a 100% dos alunos, né, colocar 100%, e também dos professores, né, obrigar os professores que têm comorbidades e professores maiores de 60 anos que estão afastados, obrigar o professor a retornar à escola, né, alegando que depois da segunda dose tem que voltar para a escola. Mas ninguém sabe, né, direito a eficácia dessa vacina, qual a durabilidade, então é muito perigoso, né? Então, como o Neuder falou, é preciso uma movimentação, é preciso a gente iniciar um debate e uma greve para barrar, né, esse genocídio, porque vai ser um genocídio. Né? Como ele falou, se na capital do Brasil, né, não tem nem lençol, então imagina, né, no resto do país. A gente sabe da situação dos hospitais, eles ficam fingindo que a pandemia acabou, mas é tudo mentira, né? Estão maquiando ainda mais os resultados, né? As estatísticas, eles vão maquiando. Então, é preciso deixar as escolas fechadas, né? Continuar e esperar a pandemia passar para reabrir as escolas, que a gente vai colocar em risco, né, toda a população. E a gente sabe que a questão da variante Delta, né, hoje mesmo foi catalogado que ela já está em Minas Gerais, né? Então, se agora eles perceberam, já deve estar espalhada no Brasil inteiro. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Agora eu vou falar sobre a questão dos metroviários, né? Os metroviários, eles têm uma sede. Essa sede foi entregue
né, essa sede foi um terreno cedido, né, pelo governo do estado de São Paulo na década de 1980. Foi pelo regime de comodato, que é uma espécie de um empréstimo sem custo, né? E para vender esse imóvel, o que a gestão Dória agora está falando? Que é preciso, né, aumentar o caixa, né, porque houve uma diminuição, olha o absurdo, que houve uma diminuição do pessoal nos trens e metrôs, né? Todo mundo que pega trem e metrô sabe que está lotado, sempre esteve. Se ficou 1 ou 2 meses assim, né, no começo lá da pandemia, mas foi muito pouco. Logo, hoje você vai em São Paulo, trem, metrô, ônibus, está tudo lotado. Então, o sindicato, né, dos metroviários, na década de 80, ganharam, né, entre aspas, esse terreno, e aí eles construíram a sede deles, que é a sede do Sindicato dos Metroviários do Estado de São Paulo. O terreno fica no bairro do Tatuapé e recentemente foi leiloado, né, pelo governo estadual, como eu disse, dizendo que precisa arrecadar porque houve uma baixa na arrecadação do Estado. Mas a gente sabe que é mentira, né, porque isso representa uma perseguição, né, aos metroviários, que também é uma categoria que tem feito, né, greves, tem feito paralisação, né, como o próprio sindicato diz, que é uma atitude de vingança, né, uma atitude de represália, né, contra os metroviários. Os metroviários entraram na justiça com a liminar, né, que ampliava 30 dias, né, o prazo de desocupação, mas não essa liminar foi cassada e o prazo caiu para 5 dias, né? A liminar venceu hoje, né? Hoje eles iam fazer um novo ato, né? Não vi nada sobre se houve o ato, não tem nada na imprensa, né? Ainda não saiu se houve um ato. Então, é preciso, né, ocupar, né? Se foi dado, já foi dado. Então, é uma referência, né? É a sede dos metroviários. Então, é preciso ocupar, né? E não deixar que o governo tome a sede dos metroviários. Então, é preciso que eles reabram, né, o sindicato, precisa organizar os trabalhadores, né, é preciso organizar uma nova greve, né, dos metroviários, porque, além da questão de trabalho, é uma das categorias que mais sofreram com a questão do coronavírus e ainda sofrem, né, porque a gente sabe que a situação dos trens em São Paulo é lotado praticamente o dia inteiro, né, salvo alguns horários, assim, mas é aglomeração, né, sinônimo de aglomeração. Então, é preciso ocupar e não deixar, né, que o governo tome a sede dos metroviários. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Antes de passar para o próximo companheiro para falar sobre a próxima matéria, eu vou mandar um abraço aqui para o pessoal, né, que mandou boa noite aqui, ó. Maria do Carmo diz que quer a revista. Boa noite. Manda uma mensagem aí para mim, Maria do Carmo, pelo telefone que está aí. Desta vez eu consigo. Boa noite. Queria agradecer a figurinha do Desta Vez Eu Consigo. Muito obrigada. Também sou eu, né? Boa noite. Também mandou uma figurinha super chique. Muito obrigado, né? Ajude a gente a manter essa TV 24 horas no ar, né? Perguntaram aqui, né, sobre o site do Causa Operária. O Causa Operária deu um probleminha, mas o pessoal já está resolvendo, gente. Então, não sei se é algum outro ataque hacker ou alguma coisa, mas o pessoal já percebeu
e já está vendo isso. É isso aí. Então, vamos lá. Vou passar agora aqui para o companheiro Thiago, que vai comentar um pouco, né, sobre a situação do brasileiro, né? Qual a situação do brasileiro? A gente viu semana passada, né, um lugar em Cuiabá distribuindo osso para a população. E a mulher disse que tinha gente que já comia o osso, né, cru, né? Tamanha a fome da população. Qual a situação do povo, Thiago? Abre o microfone. Então, Liliana, nesse momento, né, onde a gente tem aí a alta do preço dos alimentos, né, a inflação aí disparou, né, essa denúncia a gente já faz aqui ao longo desses últimos meses, né, desde que eu faço parte aqui da equipe, a gente vem denunciando, né, o aumento do preço dos alimentos, né, a população já uma grande parte da população já não come carne, né, a carne saiu aí da mesa do trabalhador, né, hoje a gente vê aí pessoas que têm dificuldade até de comprar arroz, feijão, né, o trabalhador aí tá comendo arroz quebrado, farelo, feijão quebrado, coisas que num outro período aí, no período anterior, era jogado fora, né, era jogado no lixo, ou direcionado aí para animais, né, então a população vem tendo suas condições de vida aí deteriorada, né, sua alimentação prejudicada. E essa realidade, né, ela tem um contraste aí, né, com uma outra realidade, né, essa semana aqui foi anunciado aí o recorde do agronegócio, né, enquanto os latifundiários aí batem recorde de lucros aí, né, a população é jogada cada vez mais na miséria, né, a gente tem aí, né, essa notícia também que, inclusive, a imprensa burguesa, né, ela parece que gosta, né, desse tipo de notícia, né, que os trabalhadores aí formando filas quilométricas aí, né, para ter um pedaço de osso, né, onde se tem um pedaço de carne, né, uma política muito parecida com a do João Dória, né, que um dá ração para as crianças na escola, né, e o outro dá osso para o povo, né, mostrando aí que para esses criminosos aí a população é como se fosse um animal, né, um cachorro aí que precisa de ração ou osso, né, então é importante denunciar essa realidade, né, nós temos aí no Brasil quase 15 milhões de desempregados, né, mais de 3 milhões, quase 3 milhões e meio de empregos aí, de postos de trabalho foram fechados aí no último período, né, nos últimos 12 meses, né, um ataque monstruoso contra a classe trabalhadora. Nós temos aí em torno de 125 milhões de pessoas que estão na linha da pobreza, né, dessas 60, a gente já denuncia faz um tempo, né, 60 milhões aí que estão na extrema pobreza e 25 milhões de pessoas que já, né, passam fome mesmo. Essa que é a realidade do Brasil. Então, não há nenhuma política, né, não há nenhuma medida aí para garantir as condições de vida do povo, né, o salário mínimo vai ter um reajuste negativo, né, é um aumento que não representa um aumento, na verdade, porque a inflação já corroeu esse aumento. O auxílio emergencial foi reduzido, né, nós estamos aí com a população recebendo 150, 250, até 350 reais, né, esse valor aí não dá para fazer absolutamente nada. A gente já denunciava quando era 600 reais, né, que era uma esmola. Agora, esse outro valor agora é uma humilhação, né, isso aí é uma zombaria com a cara do trabalhador, né, que é obrigado a se humilhar aí, enfrentar filas quilométricas na Caixa Econômica, né, sem cuidado nenhum na pandemia, como a gente já denunciou. Então, assim, diante de uma cesta básica que custa 600, em alguns estados já está custando 630 reais, né, o mínimo que a população tem que receber é um salário mínimo, né, como a gente já vem defendendo. Inclusive, esse valor já deve estar até defasado, né, deveria ser mais que um salário mínimo, né, para garantir a condição de vida do povo, né, a gente defende também aí o aumento do salário do trabalhador, né, para R$ 5.500, conforme traz o DIEESE,
e também a redução da jornada de trabalho, né, de 44 horas para 35 horas semanais, né, o que ajudaria aí a ampliar em 25% a força de trabalho no país, né, o que geraria emprego e mudaria, né, essa realidade que o nosso povo vem sofrendo, né? É preciso aí colocar as organizações, né, da esquerda, organizações de trabalhadores, né, as organizações populares aí na rua, né, para lutar contra essa realidade, né, formar aí os comitês contra o aumento da carestia, né, como já aconteceu na ditadura, né, e tudo mais. É preciso colocar aí o controle dos alimentos, né, colocar os alimentos, aí, o preço dos alimentos sob o controle da população, né? A gente, quando foi liberado o auxílio aí de R$ 600, a gente viu que os supermercados aumentaram aí de maneira exorbitante o preço dos alimentos. Então, o preço dos alimentos, a produção, deve estar sob o controle da população. A gente deve lutar aí contra a carestia, né? Contra também o aumento do preço do combustível, né? A Petrobras é nossa, o petróleo é nosso, então os preços aí têm que estar na medida, né, de alcance do trabalhador, o que contribui também para esse aumento, né? Então, colocar aí todas as organizações, chamar o povo aí para a rua, né, para lutar por um auxílio emergencial digno, né, um salário digno, por emprego, e contra, né, isso tudo só pode ser garantido se a gente colocar abaixo o golpe de Estado no país, que começa pela derrubada do governo Bolsonaro e termina com a eleição do Lula, né, por um governo dos trabalhadores da cidade e do campo, por um Congresso do Povo e uma nova Constituinte. É isso, Lilian. É isso aí, companheiro Tiago, né? Então, é preciso sair das ruas, né, e lutar. Esse negócio da política do fica em casa, né, não serviu para nada, né? Só serve para a direita avançar cada vez mais, né? Reabrir os sindicatos e chamar o povo para as ruas, os trabalhadores. Agora a gente vai começar a falar sobre a questão do ato, né? Dos atos que ocorreram, mais de 500 atos em todo o país no dia 24 de julho. Vou passar para o companheiro Neuder, que vai começar também a falar sobre o assunto, né? Depois eu também vou falar, e se o companheiro Tiago também quiser falar um pouco sobre Araraquara. Vai lá, Neuder. Oi, Lilian. Então, os números oficiais aqui da Frente Fora Bolsonaro coloca que mais de 600 mil pessoas participaram dos atos fora Bolsonaro pelo Brasil, né? Em 509 cidades. Então, foram 509 atos, né, em todo o país, que é um recorde, né? Então, foi o maior número de cidades até agora que você teve os atos, né? E acho que, assim, uma característica muito importante, aí vocês vão falar dos atos na região de vocês, eu posso falar um pouco aqui de Brasília, e das imagens que eu vi em São Paulo também, que nós fizemos a conta em São Paulo, bem precisa. O nosso ato, então, o nosso bloco vermelho foi o maior bloco da manifestação, e o mais animado e o mais vermelho. É uma característica que me chamou muito a atenção aqui em Brasília, foi a questão de como que diminuiu o verde e amarelo nas manifestações, né? Você tem aí aquelas pessoas bem intencionadas que vão de verde e amarelo, né, nos atos, mas você percebe que são pessoas ali que não sabem muito bem o que está acontecendo, aquele negócio de resgatar as coisas do Brasil, são pessoas confusas. Agora, existe por parte dos partidos políticos, né? Então, aqui em Brasília, você teve aí a UNE, junto com o PCdoB. Esse é o partido, o PCdoB. Em São Paulo é o PSDB. Aqui o PCdoB é o partido do verde e amarelo. Então, os caras têm uma faixa lá, que eu acho que em nenhuma Copa do Mundo, comemoração, nem os coxinhas, eu acho que tem uma faixa verde e amarelo do tamanho da faixa da UNE. Então, a faixa da UNE, verde e amarela, ela dá inveja. Se o Bolsonaro ver a faixa da UNE, ele vai sentir inveja. Ele vai falar assim, no próximo ato eu vou tentar fazer uma faixa maior do que a da UNE. Então, é o verde e amarelo. Então, uma coisa que me chamou a atenção aqui em Brasília,
Aqui em Brasília, nós tivemos 2 carros de som, né? Um carro da CUT e outro carro do PSOL, PCdoB, PSB, né? Aquele esgoto todo. Aí, esse carro de som estava tocando o hino nacional. Faltavam umas pessoas baterem continência. E foi uma experiência própria que eu fui até lá e perguntei lá, tinha uma menina do PCdoB, eu falei, isso aqui não é ato de coxinha, vamos parar com esse negócio aqui, isso é vergonhoso. Aí a garota falou, tem que passar, né? Aí eu falei com ela, não, eu vou até me afastar aqui, porque tá na moda de militante bater em mulher, militante homem da causa operária bater em mulher. Então eu vou falar que eu tô te batendo, então eu vou até sair daqui agora, né? Para que você não fale, poder falar, olha, preste atenção aqui, que eu não tô encostando a mão em ninguém, porque a moda é essa, né? Chegou perto, a causa operária tem muito machista, então a gente, segundo aí a esquerda e a direita, do PSB, a gente está batendo em mulheres. Então, assim, isso me chamou muita atenção. E o Bloco Muito Vermelho. A gente teve a estreia do nosso bandeirão aqui, que fez muito sucesso, né? O nosso bandeirão de 10 metros de largura por 3 de altura. Então, a gente distribuiu muitos cartazes, aqueles cartazes vermelhos, a gente distribuiu bastante aqui em Brasília. Os nossos materiais foram bem distribuídos e o ato foi vermelho. E o ato foi bem vermelho. Eu vi alguns camelôs lá reclamando que levam bandeira do Brasil, camiseta colorida lá, que não estavam vendendo. Assim. Eu fui até perguntar lá, fui perguntar, e aí, vende só muita bandeira do Brasil? Cara, não, bicho, bandeira do Brasil não saiu. Eu falei, tem que colocar a bandeira do PCO para vender aí, vai sair bastante. Né? Assim, e em contrapartida a todo esse movimento que a gente está vendo, a Folha de São Paulo escreveu uma matéria muito interessante. Né? A Folha de São Paulo escreveu uma matéria de que as mobilizações estão diminuindo. Existe um cansaço por conta dos manifestantes. Os manifestantes demonstraram um cansaço. Então, os atos estão encolhendo. Que, olha só, é a mesma posição de vários setores da esquerda. Inclusive, o que a gente coloca é que existe um vazamento de informação desses partidos para a imprensa burguesa. Inclusive, esses partidos, né, já pensam numa inclusão maior desses partidos de direita, dos partidos golpistas, nas mobilizações, e que o hiato, né, o tempo entre uma mobilização e outra vai ser maior. Então, assim, o que a Folha de São Paulo colocou que o próximo ato ia ser no dia 7 de setembro. Então, assim, existe toda uma preparação por parte desses setores aí de esfriarem os atos que nós estamos esquentando, né? Então, a gente não pode se deixar levar sobre isso, a gente não pode se deixar levar sobre essas análises artificiais sobre os atos. Os atos estão crescendo, os atos estão mais vermelhos, os atos estão se tornando mais radicais e mais populares. Para fechar aqui, antes dos companheiros falarem, eu acho que é uma questão muito importante, eu acho que não só aqui, os outros companheiros vão falar também, é a questão de levar o setor mais operário para os atos. Então, eu acho que aqui em Brasília, nós fazemos isso. Nesse ato agora, nós fizemos pessoas do AB. Aqui em Brasília, ela funciona um pouco diferente do resto do país. Né? A classe operária aqui é meio minguada. Então, assim, mas a gente tem muita gente da periferia, que efetivamente não fazem parte da classe operária, mas é muito diluído. Mas a gente foi agora para as periferias. Nós trouxemos ônibus da Ceilândia, trouxemos ônibus do entorno de Brasília, que é o entorno de Goiás ali, né, da cidade de Goiás, da periferia de Brasília, trouxemos ônibus também, uma tentativa de dar uma aparência mais operária, né, um teor mais operário. E a gente vai reforçar isso para os próximos atos. Eu acho que isso é interessante também ser feito nas outras cidades, que é a panfletagem na porta de fábricas. Eu acho que a questão da CUT, dos sindicatos estarem participando e aumentar a maior participação, vai aumentar também a participação dos setores mais operários, e isso é fundamental para a continuação. E, claro, a nossa reivindicação é continuar essas mobilizações até a formação de uma greve geral e a retirada pelas mobilizações do governo Bolsonaro. Então, eu abro a discussão para os companheiros.
É isso aí, Neuder, né? Então, vale lembrar mesmo a questão, né, do aumento, né, do vermelho, né, a questão da bandeira do Brasil, que representa a questão dos coxinhas, dos direitistas, da extrema-direita. Lá na Avenida Paulista, a gente percebia que eu acho que eu vi uma bandeira, para não dizer, eu acho que eu vi uma bandeira. Você via que eles entenderam o chamado, né, da questão do vermelho, da questão, né, de negar o verde e amarelo, e também ressaltar, como o companheiro falou, a questão da participação do bloco da CUT, né? Estava lá com o seu caminhão de som, né, o seu trio elétrico, estava lá puxando palavras de ordem, Lula presidente, é isso aí. Então, os trabalhadores, tinha trabalhadores dos Correios, tinha diversos trabalhadores, né? Então, tinha diversos sindicatos, então, a POSP, o sindicato dos carteiros, vários sindicatos estavam lá. Então, é preciso ampliar, né, a participação dos trabalhadores, né, para a gente colocar em xeque esse governo golpista. Agora, se o companheiro Thiago quiser dizer alguma coisa lá de Araraquara. Eu acho que a questão da CUT, né, da Central Única e dos Trabalhadores, é um ponto fundamental, né? A gente teve aí a participação da CUT, né, dos sindicatos, dos bancários, da POSP, dos metalúrgicos aí que compareceram com toda a diretoria, né? A presença dos metalúrgicos bastante importante, as bandeiras vermelhas da CUT na rua, né? Integrado aí o Bloco Vermelho, né? Junto com o PCO, junto com o PT, né? Junto aí as nossas faixas, né? Lula presidente, fora Bolsonaro. Aqui em Araraquara também a gente percebe um aumento do vermelho, né? Principalmente por conta da participação da CUT. Né, a única ala aí, verde e amarela, né, é a ala do PCdoB, né, como não poderia ser diferente, né, a questão da mulher aí colocada pelo companheiro Neuder também muito importante, né, tentaram dar um golpe aqui no PCO, na organização, né, que queriam colocar uma organização somente de mulheres, né, uma coisa totalmente absurda, né, vinda aí principalmente do PCdoB. E quanto a São Paulo, né, o que uma análise importante a se fazer é que os atos, né, eles se mantêm grandiosos, né, de um tamanho aí muito, muito importante, expressivo, né, que mostra a disposição da esquerda aí em combater aí as mazelas do governo Bolsonaro, do golpe de Estado, né, e realmente, né, o que está faltando, né, é uma presença maior aí das categorias aí de trabalhadores, né? O PCO está dialogando aí com a CUT, né? Em todas as cidades, né? Para começar a encaminhar uma greve geral, né? Para encher de operário aí nos atos, e aí sim, né? Colocar na ordem do dia a derrubada aí do governo Bolsonaro, o fim do golpe de Estado no país, né? Nós não queremos esperar até 2022, nós queremos já eleições gerais já e agora, né, com a candidatura do Lula, né, para a gente mudar, né, todo esse cenário, né, onde os trabalhadores aí estão morrendo de fome, estão morrendo de doença, né, o povo brasileiro está sendo humilhado aí mais do que nunca. É isso, companheiros. É isso aí, né? Então, o companheiro já passou diversas fotos aí, né, sobre os blocos, né, em todo o país. Queria que passasse mais algumas aí, ressaltando a do estado de São Paulo, Rio de Janeiro. Vamos ver a do estado de São Paulo. Por enquanto que o companheiro aí acha a nossa imagem, queria falar novamente, né, da nossa revista, né? Quem tiver interesse de adquirir a nossa revista, né, a revista da Análise Sindical, a R$20, né, na descrição aí do vídeo aparece meu telefone, só entrar em contato, R$20, adquira a sua revista, adquira mais e revenda aí na sua cidade. É isso aí.
Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Agora eu vou, logo mais, né, teremos o companheiro Antônio Carlos Silva, né, que vai estar falando mais, né, sobre a questão dos atos e a participação da CUT no dia 24/7, né, último sábado. Agora eu vou passar para o companheiro Tiago, que vai falar sobre a questão do despejo, né? A gente falou na semana passada, né, de despejo, e agora tem despejo novamente. Qual a situação, Tiago? Tiago, você tem que abrir o seu fone. Desculpa, gente, é para não perder aqui Todo dia a gente tem que fazer alguma coisa aqui nesse sentido, né? De deixar o microfone desligado. Não, mas eu queria, antes de entrar na notícia propriamente dita, né? Eu esqueci de comentar na primeira matéria que a gente anunciou aí do desemprego, né? A questão das demissões aí na empresa estatal aí de chips semicondutores, né? Que foi levado à justiça, né? E a Justiça do Trabalho aí, né, como muita gente acaba confiando aí na justiça burguesa, né, entendeu como legal as demissões, né, então mostrando aí que a justiça não serve para nada, né, a gente não deve nunca recorrer à justiça. Por que eu tô falando isso, né, porque essa notícia aqui também vai nesse sentido, né, nós estamos aí na fazenda Tropa Costeira, né, onde tem um assentamento aí com 400 pessoas, né? O juiz da primeira vara civil aí de Porto Seguro, Fernando Machado Paropati de Souza, né? Deu uma ordem de despejo, né? Num terreno aí que não tem documentação, não tem posse, não tem nada, né? Simplesmente, né? Esse inimigo aí do povo, né, de Porto Seguro, né, na Bahia aí, colocou 400 pessoas aí, né, deu ordem de despejo para 400 pessoas aí, né, em meio à pandemia, né, o que fica claro aí a defesa aí da grilagem de terra, né. Esse juiz aí também, ele não é a primeira vez que ele dá esse tipo de decisão arbitrária, né, ele já tinha determinado aí jogar 200 pessoas, né, 200 famílias, perdão, né, pior do que 200 pessoas, né, são quase 800 pessoas aí, que ocupavam uma outra área, né, que era um projeto Mangabeira, também na Bahia, né, em Porto Seguro. Além desse despejo, ele também deu uma outra ordem de despejo, né, que era uma outra ocupação, moradia para todos, onde foi despejada aí 250 famílias, né, em torno de 1.000 pessoas, né, então mostrando aí que a justiça é utilizada, né, contra a população, contra os interesses da população, né, ele também mandou despejar aí outras 400 famílias no sítio Pitinga, né, também em Porto Seguro. Então, assim, é como se fosse uma espécie de despejador em série, né? Nós temos aí assassinos em série, esse daí é um juiz, né, que despeja aí em série famílias aí que ocupam essas áreas, né? Esse último despejo ele está fazendo em favor da engenharia, de uma empresa, né, que é a Arraial Engenharia, né, onde o Nelson Neri, Patrick Alves dos Santos Neri, né, pede aí o despejo dessas famílias. Essa empresa não tem posse, né, o representante da empresa também não tem posse nenhuma, né, mostrando aí que a justiça, né, só serve para ajudar os latifundiários aí contra as famílias, né, contra os trabalhadores aí em meio à pandemia. É isso, Lilian. É isso aí, companheiro. Então, já estamos um pouco avançado aqui, né, da hora. Agora eu vou chamar o companheiro Antônio Carlos Silva, né, que vai fazer o nosso bloco, né, o bloco
2, que é a análise sindical, né? O companheiro Antônio Carlos Silva é coordenador nacional da Corrente Sindical Nacional Causa Operária e membro da Executiva Nacional do PCO. O companheiro vai falar um pouco, né, como a gente já disse, né, fala sobre a ampliação da mobilização dos trabalhadores, né, e com novos atos e atividades nos locais de trabalho. Vamos lá, companheiro. Seu microfone está desligado. Olá, Lilian, Tiago, Neuder, boa noite a todos e aqueles que acompanham o nosso programa Análise Sindical aqui na Causa Operária TV. Bom, no programa de hoje, nós queremos destacar o êxito, a importante mobilização do último dia 24 e, além da ampliação dos atos, que foram mais de 500 cidades que realizaram manifestações, segundo os próprios organizadores, mais de 600 mil pessoas nessas manifestações, a tentativa do êxito político que representaram essas manifestações. Em primeiro lugar, pelo fato de que, mais uma vez, setores combativos do Bloco Vermelho, dos setores que querem levar efetivamente adiante uma mobilização para derrubar o Bolsonaro. O próprio presidente da CUT, na sua intervenção na Avenida Paulista, destacou a importância de que não saiamos das ruas enquanto Bolsonaro não for derrubado, com o que nós concordamos integralmente. É necessário intensificar as mobilizações e o objetivo delas não pode ser fazer firula, não pode ser servir de campanha eleitoral para oportunistas, para aventureiros, não pode ser para fazer simplesmente um ato de protesto, né, de campanha eleitoral contra o Bolsonaro, mas efetivamente essas mobilizações, elas são uma arma poderosa e a única arma capaz, se forem levadas adiante, de derrubar efetivamente o governo golpista, que já levou à morte mais de 550 mil brasileiros e que é sócio de toda a direita no massacre da população, não só no genocídio da pandemia, mas também no recorde de fome e desemprego que a gente enfrenta no país, na política de sucateamento da economia nacional, com a entrega dos nossos recursos. A política importante das manifestações foi que elas queriam amarelar as manifestações, que já vinha acontecendo nos atos anteriores, e nesses últimos atos ficaram ainda mais explícitos, uma vez que setores da direita, né, procuraram comparecer às manifestações num bloco com setores da própria esquerda que apoiam a presença dos golpistas, os defensores da chamada Frente Ampla. Isso foi explícito no caso de São Paulo, onde os tucanos, né, compareceram lá mais uma vez com as suas camisetas amarelas e, desta feita, procurando dividir o ato, rachar a manifestação, realizando uma espécie de protesto próprio, né, mais afastado do ato central, com a colaboração do PCdoB e de setores do peleguismo, das centrais sindicais pelegas, dos partidos de direita, como Cidadania, Solidariedade e tantos outros. E também num bloco com outros partidos de direita, né, como o caso do PDT de Ciro Gomes. Bom, esses setores mostraram que, em termos de mobilizar pelo fora Bolsonaro, eles não servem absolutamente para nada. Nós poderíamos dizer, inclusive, que o maior bloco da direita, esse sim, né, bloco também deu um problema, né,
na transmissão, né? Acho que deu problema lá. Caiu o sinal do companheiro Antônio Carlos. Então, vamos lá. Vamos ver se ele consegue voltar. Vamos dar um tempinho aqui. Eu acho, se der, para passar... Mostra a nossa revista novamente, para a gente esperar o companheiro Antônio Carlos. Não, acho que... Vamos lá. A nossa revista. Aí a nossa revista... Eu escuto o Toninho perfeitamente. Acho que ficou tudo... Daí, produção, para colocar a nossa revista. Acho que não vamos acabar o programa, porque eu acho que não vai dar para o companheiro... Aí, ó, nossa revista. Eu escuto o Toninho. Tá escutando o Toninho? Escuto. Mas ele saiu do vídeo, né, produção? Não. O Antônio tá no ar. Não, mas Ah, tá. Esperar um minutinho. Para mim, aqui o Antônio não caiu em nenhum momento. Vamos esperar, gente. Tá. Aí, ó, nossa revista. Ok? Voltou. Vou concluir, então. Está fechado seu microfone. A gente teve uma interrupção, mas eu queria concluir, então. A importância, né, do chamado da mobilização ocorrida no último dia 24 precisa ser ampliada, precisa ser desenvolvida. Embora tenha sido notório a participação mais efetiva de sindicalistas, de ativistas sindicais ligados à CUT e aos sindicatos, é importante, é fundamental estender esse chamado à participação dos trabalhadores. É fundamental convocar os trabalhadores nos seus locais de trabalho. É necessário trazer para as ruas maiores colunas dos trabalhadores dos Correios contra as privatizações, da Eletrobras, da Caixa Econômica Federal, ameaçados pela operação de desmonte que o governo organiza. É necessário trazer para as ruas os trabalhadores da educação contra a política de retorno às aulas e de destruição do ensino público. É necessário trazer os operários e os trabalhadores contra a política de demissão e fome, exigindo-se a redução da jornada de trabalho. É necessário colocar em cena, colocar em mobilização o pelotão mais combativo da classe trabalhadora brasileira, a classe operária, com coluna dos metalúrgicos, dos petroleiros, dos setores que podem efetivamente decidir o jogo. É necessário ampliar e aprofundar a ofensiva através da construção de milhares de comitês de luta, para que realizemos não apenas 500, mas milhares de atos em todas as cidades do país. Construção de comitês de lutas e uma ampla mobilização. Nada de esperar pela iniciativa do Congresso, nada de apostar na frente com a direita golpista. É nas ruas, é com a mobilização dos trabalhadores. Por último, a direita usa a tentativa de derrotar a mobilização e a sua rearticulação em nível federal para tentar levantar as candidaturas de Bolsonaro e de Dória pela Frente Ampla, pela Terceira Via.
Os trabalhadores têm em suas mãos uma arma poderosa nessa mobilização, que é a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É preciso trazer para as ruas essa mobilização e essa arma poderosa na luta pelo fora Bolsonaro, pela derrota de todos os golpistas e pela conquista de nossas reivindicações. Um abraço e até o próximo programa. É isso aí. Então, obrigada, companheiro Antônio Carlos. Né? Vamos finalizar aqui o nosso programa. O companheiro Neuder já teve que se retirar, né? Porque ele vai participar de uma reunião lá em Brasília. Vou passar para o companheiro Tiago. Boa noite a todos os companheiros aí que nos assistiram, né? Curtam, compartilhem o vídeo, contribuam com a Causa Operária TV, né? Uma TV revolucionária, operária e revolucionária, né? Para a gente manter aí a população sempre informada, né? E organizar aí a derrota do golpe de Estado no país. Um abraço a todos, um abraço ao Gabriel aí da produção e até a próxima. Boa noite, gente. Adquira a nossa revista. Boa noite a todos.